A ficção, principalmente os filmes, é uma forma maravilhosa da gente escapar da realidade. O único problema é que a maioria de nós acabamos transformando essa ficção em um ideal, uma busca por aquilo, sabe? Para que aquilo se torne realidade. Porque é bonito, a fantasia é bonita você imaginar que todos os seus problemas serão resolvidos se você encontrar o homem certo, construir a família certa e ter uma casa com jardim e quintal. Mas a realidade é mais que isso, ela é muito plural e ela não é tão fácil assim e os problemas não se resolvem tão fácil assim. O clichê tem essa delícia de mostrar pra gente que dá pra ser fácil, dá pra sonhar com o possível, dá pra ter esperança, mas ao mesmo tempo cria um bando de pessoas, um bando mesmo, uma massa de pessoas frustradas porque não conseguem alcançar esse ideal, não conseguem ter o carro, porque assim, num ideal burguês, assim, que a gente vê nos trabalhos audiovisuais, tudo se resolve em você ter um carro, uma bela casa e uma linda família perfeitinha, tipo um comercial de margarina. Mas a gente sabe que não é nada disso. Então, qual é a percepção que a gente tem? Não sei se vocês já ouviram falar daquele mito da caverna de Platão, onde tem um grupo de pessoas que estão ali presas nessa caverna e elas olham, observam na parede e nessa parede o que acontece? Passam imagens, né, como se fossem sombras. E aquilo é a verdade absoluta para aquelas pessoas. Só que alguém desse grupo, consegue sair da caverna. E aí vê a luz do dia, vê o mundo e vê que existe mais coisas além do que está dentro daquela caverna. E ele corre para dentro da caverna e fala para todo mundo: olha, o que eu vi é isso e aquilo, vocês estão vendo, sei lá, uma mentira, isso tudo é sombra. Não são imagens reais, são só sombras. E as pessoas simplesmente não acreditam nele, acham que ele tá maluco, enfim. É um mito muito interessante pra gente colocar no lugar dessas. Fazer uma substituição, colocar essas sombras como essas imagens que a gente assiste na televisão, no cinema, na Netflix. A gente coloca essas sombras como essas imagens, a gente não tá vendo a verdade absoluta, nem a verdade concreta, nem nenhuma verdade, são sombras, são o ideal, o imaginário de uma mente criativa, de algum escritor ou de uma mesa de mais de 10 redatores que estão construindo algum trabalho. O carro do ovo passou agora. Bom, vários cinemas, eu digo países, tentaram buscar um realismo no seu trabalho audiovisual. Né? A União Soviética fez isso com o chamado realismo soviético. A Itália também, na pós-guerra, fez o tal do neorrealismo italiano. Quem mais trabalhou com temas? A Espanha também. O Brasil, né? Com Glauber Rocha, Vera Cruz. Não sei se é Vera Cruz. Não sei, gente. Eu posso estar me enganando, mas é que a Vera Cruz é dessa época, foi quando o cinema nacional estava assim, no auge de suas produções. Mas enfim, no Brasil, a França também, né, com a Nouvelle Vague, só que o cinema francês, diferente do neorrealismo italiano, os dois, né, tanto o cinema francês como o cinema italiano, colocaram as câmeras na rua, trabalharam com questões do povo ali, né, do olhar mais coletivo, sem essa ideia do herói, que nem o cinema de Hollywood vai apresentar. Mas diferente do cinema italiano, se eu não me engano, a França, é claro, a gente está falando do país de Sartre, né? O seu cinema foi mais voltado para as coisas mais existenciais, para a condição humana, mas no sentido mais existencial, mais filosófico, diferente do neorrealismo italiano, que era uma coisa mais assim social, realismo social. Muito interessante, né? E é claro, por uma questão lógica, né? O cinema hollywoodiano vende muito mais, é um cinema muito mais comercial, porque enche a gente de esperança, né, gente? De todos os nossos problemas serem solucionados com um príncipe encantado, um carro bacana. Não, carro bacana não, um carro bom, excelente. E uma casa com quintal. E 4 quartos e 2 banheiros. Eu assisto muito filme de Hollywood, então eu sei de tudo. Bom, mas eu vou falar uma série super maravilhosa que tem na Netflix, chamada Namorado de Natal. É uma série norueguesa, dia 18 amanhã vai ter a nova temporada, a segunda temporada. Estou ansiosa por isso, porque eu maratonei essa série de uma vez, assim, pela deliciosa coisa que a série é.
É uma série leve, brincalhona, com muita comédia, muito humor, muito bom humor, tem seus dramas, mas é uma comédia, é uma série que, bem clichê, namorado de Natal. A menina precisa arranjar um namorado pra levar pra ceia de Natal, porque os seus pais estão pegando no seu pé. E ela tá cansada de todo Natal sentar na mesa com as crianças. Ela quer sentar na mesa com os adultos. E pra isso ela tem que ter um namorado, um marido e não sei o quê. Bom, parece bem clichê a série, mas o mais diferencial, o diferencial é justamente a forma como ela lida com essa necessidade contemporânea ainda, né, atualíssima, de uma mulher depois dos 30 anos ter que se envolver emocionalmente em uma relação, no caso é um relacionamento heterossexual. E, cara, com a ajuda da amiga ela consegue baixar um aplicativo, e tem os encontros mais inusitados, e a série ao mesmo tempo traz algumas situações que a gente pode refletir, uma relação com um homem mais velho, com um rapaz muito mais novo em idade, né? Como isso depois dos 30 pesa para nós mulheres, assim, essa relação com alguém mais novo. E mais que isso, acho que tem um ponto muito interessante na série que vai trabalhar na segunda temporada, que é o seguinte: os pais estão cobrando dela um relacionamento. E aí ela descobre, vou dar meio que um spoiler aqui, ela descobre que o próprio casamento dos pais estão passando por uma situação meio assim dramática, né? E a segunda temporada eu tô louca ansiosa pra assistir porque eu quero saber mais sobre isso. Ou seja, casamento não é pra sempre, né? E como um casal, sei lá, de mais de 30 anos casados, duas pessoas, sei lá, que tem mais de 50 anos de idade, lida com essa possibilidade de divórcio, de ter que conhecer outras pessoas ou não, viajar, conhecer o mundo. Eu tô ansiosa por essa segunda temporada. E como a série é norueguesa, isso que eu acho muito foda no pessoal do norte, da Europa, tá? Por incrível que pareça, eles têm uns trabalhos muito interessantes assim, e eu gosto quando eles têm isso, que é justamente a diversidade étnica, né? Aí você se pergunta, pô, mas é a Noruega, pô, que diversidade étnica tem lá? Tem sim, porque é um país que aceita a imigração, tem uma política de imigração interessante, né? Inclusive tem um discurso do rei, gente, eu esqueci o nome do rei, acho que é Harold V. Tem um discurso do rei, assim, viralizou na internet, ele falando mal do movimento anti-imigração, defendendo os direitos dos LGBTQI+, assim, um rei até super pra frente, assim, a sua majestade. E a Noruega tem esses imigrantes vindo tanto da África como principalmente, aliás, do Oriente Médio, a galera do Irã tá em peso lá. E isso tem na série, não tem essa coisa da imigração, isso que eu acho muito bacana, não tá pesando ali, é imigrante, não tá. São pessoas vivendo suas vidas normais, sem que isso pesa, sem que essa característica étnica se sobressaia primeiro do que o seu caráter, né? Do que a sua humanidade. Aí sim você pode dizer somos todos humanos. Né? Não se sobressai. Eu achei muito interessante esse ponto de vista. Né? Eu que tenho esse olhar racial no entretenimento, eu sempre fico olhando. Gente, depois que a gente fica discutindo racismo, para todo canto a gente olha essa questão racial. Porque quando você descobre isso, é um baque tremendo. E aí você lida com essa realidade. E aí você evoca vários momentos dessas questões raciais, justamente porque você quer desmentir as teorias, sabe? Mas não tem como, gente. O racismo existe, não tem como. Infelizmente não tem. A gente até tenta justificar, olhar, não, mas eu tô olhando isso aqui, não tem racismo. Mas não, tem, sempre tem, é muito incrível. Mas enfim, voltando pra série Namorado de Natal, é uma série super divertidíssima, e que é contemporânea, sabe? Lida com as relações humanas com os problemas da contemporaneidade. Isso que é muito, muito incrível. Traição. E diferente o que ela tem esse diferencial também é que ela vai apresentar situações sentimentos universais de amor, traição, enfim, dramas, etc e tal, separação, de uma forma
Não é que sim estereótipo, eu diria até que ela tem um estereótipo, mas ela vai apresentar pra gente um estereótipo da condição humana na contemporaneidade, sabe? Muita coisa mudou nos costumes da década de 60 pra cá, né? Principalmente a questão da liberdade sexual. Então eu acho que a série aproveita também para trazer como é esse homem, hoje já idoso, que viveu essa época da liberdade sexual, que viveu essa época lá da década de 60, onde se estava se discutindo a revolução sexual, a pílula anticoncepcional, o uso da camisinha, aborto, não sei o quê. Como esse homem hoje já, né, já envelhecido, como ele lida com essa situação? Tá tudo bem pra ele ou não tá tudo bem pra ele, sabe? É uma série bem que busca trazer com muita leveza alguns temas contemporâneos, assim, das mudanças de costumes. Cara, é muito legal, eu apaixonei nessa série. Espero que vocês gostem também. A segunda temporada começa amanhã e eu tô super ansiosa pra saber, pra me divertir. Eu sei que vai ter um pouquinho mais de drama, que eu vi o trailer. Outro filme, esse filme é clichê, é o rei do clichê, claro, Estados Unidos da América. Deixa eu olhar aqui o nome do filme que eu já esqueci. Amor com Data Marcada. É um filme super divertidíssimo, apaixonante, só love. Bom pra assistir com o namoradinho ou com o crush que você tá querendo, né, avançar aí. Convida pra assistir depois que todo mundo tiver vacinado, sei lá. É um filme super divertidíssimo, bem clichêzão, aquele que a menina, tipo, mais de 30 anos, a família quer que ela namore, quer que ela tenha namorado, mas ela não quer, não tá à procura, não tá afim, prefere ficar de pijama, trabalhando dentro de casa, do que se envolver emocionalmente com alguém. Aí ela tem a brilhante ideia de, junto com outro cara, também um solteirão convicto, de fingirem que estão namorando, né? E aí eles têm que se passar todo o feriado junto. Para mim, na minha humilde opinião, é um filme bem estadunidense, tentando expandir para o mundo, né? Para que o mundo saiba quais são os principais feriados dos Estados Unidos da América. Porque eu já sei quais são os principais feriados, tirando Ano Novo, Natal, o Dia do Trabalhador, o Dia do México e o Dia de Ação de Graça. E o 4 de julho, claro, o Dia da Independência dos Estados Unidos. São os feriados super importantes. Esse filme eu aprendi pra caramba sobre os feriados dos Estados Unidos. Funcionou. Bom, fora isso, é um filme super divertidíssimo, como todo clichê que é, e que tem aquele final. Gente, é sempre assim. Não sei se vocês já assistiram um filme da Sarah Jessica Parker, com que os pais de um cara contratam ela pra ele sair de casa e ela finge que tá apaixonada por ele. Aí nesse filme ela meio que dá dicas de como você seduzir um cara. Então você tem que ser feminina, meiga, delicada, e em um determinado momento você tem que demonstrar fragilidade. No filme da Sarah Jessica Parker, ela finge que o cachorro tá doente, né? E ela finge, ou sei lá, vai morrer, ou morre, alguma coisa assim. E aí o Mateu vai lá socorrer ela, fazer o ombro amigo, né, e tudo mais. E aí cria, pra ela o que acontece, qual é a dica? Você criar um laço afetivo, emocional, forte, né, para que ele se compadeça de você e que ele perceba que ele é o homem forte, protetor da relação, algo parecido. É o que meio que vai acontecer em Amor com Data Marcada, né, vai ter um momento de fragilidade, só que o oposto. Com ele, ele perde um dedo no 4 de julho, e aí é nesse momento que ela percebe que ele pode ser um cara interessante, divertido, né? Mas ele só vai se dar conta de quanto está apaixonado por ela, adivinhe, quando ele a vê olhando com outros olhares para um outro cara, um médico lá. Então, o homem precisa de uma disputa, né, entre dois machos alfa pra, né, poder ratificar lá o interesse dele e fazer valer a pena a conquista. Cara, mas é um filme muito bom. Cara, eu gosto dos clichês, os clichês são um prato cheio pra gente problematizar.